Olá, meus amigos, bem-vindo a todos ao Delta Economics aqui mais uma vez. Quem fala com vocês é o André Amaral. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito de um assunto que foi muito discutido essa semana. Talvez você esteja até um pouquinho saturado dessa fala do presidente aí, eleito, né? E qual o real impacto disso na economia e tal. A gente quer discutir um pouquinho isso com vocês e claro, gostaria de ouvir sua opinião também, deixei nos comentários. Lembrando, um disclaimer aqui importantíssimo de ser feito. Embora a imagem seja do presidente eleito aí, né, esse conteúdo aqui ele não é político. Então, se você está achando que eu vou sai xingando o cara, tudo contando, cara, tá no vídeo errado. Se fosse a imagem do Bolsonaro aqui, você estiver esperando que eu saia xingando, destruindo o cara, tá errado. Não vou fazer isso. O que eu vou fazer é contextualizar e vou dar a minha ideia, né, aquilo que é o que eu percebo, né, sobre o que essa fala diz, sobre o que essa fala representa, né, e para onde eu acho que o Brasil pode caminhar se caso ele siga com esse pensamento, né? Então, é basicamente isso. Aqui não vai ter ataque à pessoa de ninguém e tal. Não vou defender, não vou criticar a pessoa, porque isso aí, cara, eu induzir você seria eu subestimar a sua capacidade de pensar. E eu não faço isso com quem me segue aqui no canal. O objetivo do canal é justamente esse, cara, que é te ensinar, ou pelo menos passar aquilo que eu aprendi ao longo do tempo, para que você consiga pensar por si só, sem precisar de alguém te dizendo o que você tem que fazer, mas sim te dando as ferramentas, né, que é o objetivo do canal. Então vamos lá, sem mais delongas. Claro, antes de dar início ao vídeo mesmo, peço que você, caso você goste do conteúdo, curta, compartilhe aí com seus amigos também, ative o sininho aí para você ficar sempre a par dos novos vídeos e tal, né? Então, pessoal, vamos lá. Então, o que foi que de fato que o então presidente eleito Lula disse, né? Vamos escutar e vamos destrinchar isso um pouquinho melhor. Essa fala, claro, é a mais emblemática, essa parte, né? Mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas é por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia. Bom, eu vou até tomar um cafezinho agora, né? Antes de destrinchar esse vídeo, né? Bom, vamos lá. Então ele falou isso e vamos ver aí o que nós tivemos aí de fato na economia, né? Então vou até me trazer um pouco, me tirar aí da frente, mais atrapalhando que ajudando nesse caso. E bom, o que nós tivemos aí no caso? Tivemos um dólar que sobe, né? Isso aí é esse gráfico é dos últimos 5 dias, né? Temos o índice Bovespa logo que despenca, óbvio, né? E aí você tem ali a relação dólar e libra esterlina, e a gente vai falar isso daqui a pouco. A gente vai fazer mais ou menos um comparativo, mas tem um contexto, porque pelo motivo que eu trouxe a Libra, né? Pra gente fazer um comparativo legal. Não vou comparar economias, tá? Mas é só pra gente ter mais ou menos uma ideia. Porque o Reino Unido passou por uma situação assim mais ou menos semelhante, mas aparentemente vai ter um desfecho, pelo menos de longo prazo, melhor do que o que se desenha para o Brasil. Então vamos lá. Tudo isso começou então por conta de algo chamado o teto de gastos, né? O que seria o teto de gastos? O teto de gastos é um mecanismo, né, que foi aprovado no governo Temer, né? Então foi uma reforma importante, né? Uma reforma boa, que ela limita, na verdade, né, o gasto público à inflação, né? Então o gasto do ano subsequente ele não pode passar do aumento, né, da inflação. Então isso trava, de certa forma, ali o gasto econômico, né? Isso dá uma previsibilidade ali para os investidores e tal, né? E isso mostra, né, que o Brasil segue gastando menos, de modo que a sua percepção de risco, se não aumenta, segue constante. Isso já ajuda bastante. Então, quando você, no caso, né? Então, quando o Lula diz que vai, que critica o teto de gasto e sinaliza, assim, de fato,
um rombo no teto de gastos, ele está mostrando que a ideia não é cumprir, né, com essa obrigação no caso, e sinaliza para o investidor que o prêmio de risco dele já não vale, porque agora o Brasil apresenta um risco de calote bem maior, né? Então vamos no detalhe para a gente entender melhor como que funciona tudo isso, nessa dinâmica. Então o que acontece? Quando o investidor ele chega em um determinado país, ele vai comprar título público e tal, claro que ele vai analisar a percepção de risco daquele país. E ele vai comparar, geralmente a comparação é feita com os Estados Unidos, né, que na teoria tem o título ali livre de risco mais seguro do mundo, né? Então ele vai sempre fazer essa relação. Então, dependendo da taxa de juros dos Estados Unidos, claro que a taxa de juros no Brasil ela tem que ser muito maior para compensar o risco inerente, né, à compra da dívida pública, né? E claro, se você, como gestor da máquina pública, sinaliza que o objetivo é continuar gastando mais do que você arrecada, claro, sua percepção de risco aumenta e o seu prêmio de risco tem que ser maior. Para que, se você não é economista, se você não é da área de finanças públicas e tal, então deve ter ficado um pouco truncado tudo que eu falei. Então vamos facilitar o raciocínio, vamos deixar o negócio mais fácil. Vou dar um exemplo bem prático assim, que eu acho que vai ficar muito fácil você entender. Então imagina o seguinte, acho que eu já até dei esse exemplo anteriormente, mas eu acho que ele é bem cabível aqui e vai ser legal de a gente entender de uma maneira mais simples, né? Então vamos lá. Imagina que você é um indivíduo que você trabalha, como se trabalhar muito cedo, e você até tem um bom salário, mas você não tem muita estabilidade. Então você é aquele indivíduo que, embora consiga até às vezes um bom emprego, outro você está sempre pulando de galho em galho, e você tem o hábito de gastar mais do que aquilo que você arrecada. Então é natural que você troque de carro todo ano, que você troque de apartamento assim com muita frequência, né? Você aluga um, depois termina o aluguel, vai para outro, não tem a sua casa, enfim. Mas você tem até uma boa renda. O problema é que você gasta mais do que aquilo que você ganha. Então você é um indivíduo que está sempre contraindo dívida e paga dívida, recebe, paga e vai levando dessa forma, né? Então, enfim, e qual que é o problema nisso? Imagine que para você seguir essa toada, né, para que você consiga sobreviver a isso, você tem ali alguém que quando a situação aperta, te socorre, né? Vamos imaginar o seu cunhado é um indivíduo trabalhador, um indivíduo que estudou, um indivíduo que segue o canal, portanto ele é um investidor aqui e tal, tem uma vida estabilizada, tem os seus savings e tal. E toda vez que o negócio aperta, você bate na porta e fala, então, cara, me presta um dinheiro, esse mês que vem eu te pago e tudo. E o seu cunhado, óbvio, como por ser um seguidor do canal aqui, alguém inteligente, claro, ele diz, não, eu te empresto, mas eu preciso aí de um juros, né? Claro, para compensar esse meu risco. Então, vamos supor aí, só falando 10% de juros, mas tudo bem. Então, você pega, usa o dinheiro, paga e vai fazendo dessa forma. E o que acontece é que em um determinado ponto, no caso você decide comprar um carro ainda mais caro do que o carro que você já tem hoje, você decide mudar para um apartamento de alto padrão, você começa a comprar os aparelhos de última tecnologia e tal, e um dia, um amigo em comum que você tem com o seu cunhado vira para você e fala, cara, peraí, mas se você vive numa situação financeira muito instável e que vira e mexe você precisa do seu cunhado para financiar suas dívidas, cara, ele vai ver tudo isso comprando um carro mais novo, ainda mais caro, um apartamento de alto padrão e tal, e todos esses aparelhos de última geração, cara, você não acha que ele vai começar a não querer mais te emprestar o dinheiro? E aí você vira para ele e fala, cara, pô, esse meu cunhado é muito sensível. Bom, acho que não preciso falar mais nada. É mais ou menos essa a ideia. É basicamente isso aí que o Lô tá falando. O que é o mercado? Inclusive é até interessante porque essa semana, cara, eu escutei algumas pessoas, inclusive um jornalista até famoso aí, que não é bem jornalista, mas está no jornalismo há muito tempo, né? E dizendo, cara, eu não consigo entender o que é esse mercado, quem é esse mercado, alguém pode me... Nunca sei quem é. Cara, o mercado é a pessoa que paga a conta. Então você vai no restaurante e precisa pagar a conta... O mercado é esse cara, ele vai lá pagar a conta, ele vai te cobrar lá na frente, mas ele vai te pagar a conta ali na hora. Esse é o mercado. Então, o mercado é alguém fundamental que na hora que apertar vai te emprestar o dinheiro. Por isso que
esse conceito de o mercado é muito sensível não faz sentido algum. Chega até a ser meio bizarro, porque você precisa do mercado para sobreviver, ao menos que você mude toda a dinâmica. E que político nenhum está interessado nisso. Como que você vai mudar toda a dinâmica? Você vai passar a gastar menos do que a sua arrecadação. Isso vai levar um certo tempo, mas você com certeza vai começar a gerar cada vez mais superávit, até que você tenha uma economia estável o suficiente que te permita a começar a ter um gasto maior com as contas equilibradas. Mas isso não tem interesse, porque isso não é uma medida popular, pelo contrário. Então, quando o Lula diz isso, né, a bolsa vai cair e o dólar vai subir, de fato isso vai acontecer. Mas quando ele diz paciência, e aí eu deixo para que você faça o seu julgamento, não eu, se é ignorância ou se má fé. Cara, isso é problema seu, você que vai pensar nisso. O que ele está querendo dizer é o seguinte: o que na verdade que vai acontecer é o seguinte, quem vai ter que ter muita paciência é quem é mais pobre, que é justamente o que ele sinaliza não defender. O que ele sinaliza defender é uma política social melhor, mas que não vai acontecer. Você não consegue fazer política social sem dinheiro. E o Brasil é um país que gasta muito, gasta mal, e que tem uma arrecadação não compatível com o seu gasto. Então você não tem como fazer política social sem dinheiro, ao menos que você de fato aumente a base monetária, como ele já defendeu. Mas você aumentar a base monetária, o que você está querendo dizer? Você está querendo imprimir mais moeda, né? Criar mais crédito, e o que vai acontecer, na verdade, é que você vai gerar um processo inflacionário. Então, quando ele diz, bom, não tem, a gente não pode observar o fiscal e largar o social. Acontece que se você não fizer isso, você vai ter que abandonar o social de qualquer forma, porque você não vai ter dinheiro. Caso você opte por aumento da base monetária e você gerar inflação, você deixa a classe mais vulnerável, que são os mais pobres, em uma situação muito pior. Então, se você é mais jovem, que me segue aqui no canal, e se você não lembra como foi o período de hiperinflação, então eu sugiro, pergunte para o seu pai, ou para o seu avô, ou para os seus tios, sei lá, o que eles faziam, para quem for assalariado, claro, assim que eles recebiam um salário no período de hiperinflação. Qual era a primeira coisa? Você pegava o seu salário, assim que você recebia, você ia no mesmo dia ao supermercado. E você gastava tudo que você tinha, porque se você deixasse para gastar no dia subsequente, você compraria muito menos, porque isso é inflação, é um aumento generalizado dos preços. Só que quando você está no período de hiperinflação, essa inflação a gente não está falando de poucos, né, pontos básicos, a gente está falando de muita coisa. E é mais ou menos isso que o Brasil, assim, pelo menos sinaliza que seguirá, né? E quando ele diz também essa questão aí é o especulador e tudo, não, é justamente o contrário. Quando você sinaliza, né, que você não pretende seguir o teto de gastos, né, que você pretende estourar o teto de gastos, então todo investidor que possui uma capacidade de pensar, que geralmente é o caso, senão ele não seria um investidor, ele vai tirar o dinheiro dele e ele vai para um lugar que ofereça menos risco. Isso é um processo lógico. Ainda mais quando você tem um viés de alta na taxa de juros mundo afora, então não faz sentido você assumir um risco maior, sendo que você pode ter um retorno de um pouco menor fora, com muito mais segurança, como, por exemplo, o caso dos Estados Unidos, né? Então, isso faz com que o dólar saia. Então, o investidor inteligente, ele olha e fala, bom, aqui eu tenho um risco muito maior. O Brasil, aparentemente, segue uma política, ou indica que seguirá uma política nível Argentina. Então, essa inflação, ela vai me machucar. E se a gente entrar num processo de hiperinflação, a taxa de juros nunca vai ser tal, ou nunca será maior do que o processo inflacionário, e eu vou perder muito no longo prazo, o dólar vai disparar, e depois, quando eu tiver que converter a moeda, eu vou ter uma perda muito grande. Então, o que eu faço? Eu tiro agora, enquanto a economia ainda está estabilizada, e esse processo de você retirar, de você levar o seu investimento, né, para um outro país, ele tem que ser convertido em dólar, isso coloca muita pressão no dólar, o dólar sobe em relação ao real. E aí, claro, o desfecho disso, a gente já sabe que quando o dólar sobe em relação ao real, os produtos internacionais e até os produtos nacionais mesmo, que são cotados em dólares, como são os casos das commodities, eles ficam mais caros, porque para o produtor interno não faz sentido ele vender mais barato para o mercado interno, sendo que ele pode vender mais caro para o mercado externo. Então é óbvio que ele vai repassar esse custo
para o consumidor local. Isso faz com que os preços subam de um modo geral. Então temos aí um processo inflacionário. Então é justamente o contrário que ele diz. Um investidor que pense que é mais inteligente, ele vai sair, ele vai deixar de emprestar moeda para o Brasil, porque ele sabe que ali não há uma responsabilidade. Então ele não tem a certeza que ele receberá esse dinheiro de volta. Dito isso, né? Vamos pensar então por que eu trouxe aqui o dólar, né, em relação aí à libra esterlina, porque nós tivemos um processo um pouco parecido, né? Então, há pouco tempo atrás, nós tivemos ali nomeada uma primeira-ministra, a Liz Turner, e logo que ela assumiu, ela veio com um pacote que segue mais ou menos assim aquilo que o Lula disse ali, né? Então, ela como percebe que haverá aí, de fato, o que já estamos, né, numa recessão econômica, o que a gente precisa fazer agora é você estimular a economia. Então, o que ela entendeu foi que seria viável, então, uma redução na carga tributária. Você reduz a carga tributária, o que acontece? Você reduz a arrecadação, mas você não reduz o seu gasto. Então o mercado começa a perceber aquilo como um risco maior. O Reino Unido, por ser um país desenvolvido, já tem um endividamento muito alto em relação ao seu PIB. Então é natural que o investidor observe aquilo com maus olhos. O que aconteceu na primeira vez na história, a Libra ficou abaixo do euro. Então, em um país que você tem um certo julgamento, né, de bom ou ruim, daquilo que é viável ou não, ela foi obrigada a sair do cargo em muito pouco tempo, porque o mercado, aquele mesmo, né, o vilão para muitos, né, mas aquele que paga a conta, entendeu que aquilo seria uma medida muito ruim e que levaria o Reino Unido pro buraco. O que aconteceu? Assim que ela saiu, entrou um novo ministro, o Rishi Sunak, que foi ministro das Finanças do governo Boris Johnson, né, da equipe do Boris Johnson, que veio com um pacote que é exatamente o oposto disso, né? Então, de fato, a gente atravessa uma recessão econômica aqui na Europa, sobretudo no Reino Unido, mas a redução na arrecadação só vai piorar a situação. Então você equilibra as suas contas, porque de fato o que acontece é que a sua política monetária ela é um reflexo da sua política fiscal. Então se a sua política fiscal é ruim, se você não consegue controlar as suas contas, você não tem como ter uma política monetária que seja diferente disso. Então se você não consegue controlar as suas contas, é natural que a sua taxa de juros seja muito alta. E se você tem uma taxa de juros muito alta, o crédito fica mais caro, fica mais difícil para o empresário investir e, consequentemente, ele cria menos emprego e, por consequência, ele cria menos renda e, tendo menos renda, ele tem menos consumo. E o consumo é o vetor, de fato, da economia. Então, se você não tem um equilíbrio fiscal, você não consegue ter uma política monetária que faça sentido, né, de baixa taxa de juros, né, e, consequentemente, alto investimento e um alto consumo. E você desestabiliza completamente a economia. Então, depois que entrou essa ideia do Rishi Sunak aqui, né, então o aumento da carga tributária, porque não tem jeito, a gente vai ter que balancear nossas contas, né, vamos equilibrar as contas públicas. Aconteceu que isso sinalizou positivamente, né, para o mercado. O dólar, como você pode perceber aqui, ele já cai em relação à Libra, né, então a Libra começa a se fortalecer, volta a ser uma moeda forte, que é o oposto que acontece com o Brasil, né? Então o dólar começa a subir, começa a se valorizar em relação ao real, justamente porque o horizonte do Brasil segue muito mais perigoso do que se você pensar ali no horizonte do Reino Unido, que procura ajustar a sua política fiscal e depois ajustar a sua política monetária, né? O que seria certo agora para o Brasil, embora seja uma medida completamente impopular, seria você ajustar as suas contas públicas. Então esquece rombo de teto de gasto, não dá. Mas embora, o que a gente tem que observar, e que acho que é muito importante, é que quando foi feito o debate político, todo mundo fez promessas sociais que não são factíveis. Então era Bolsa Família para cá, Bolsa não sei o que lá para lá, agora discute-se até incluir na PEC aí, do teto de gastos, né, do rombo do teto de gastos, o Minha Casa Minha Vida. Então, assim, não existe política social sem uma política fiscal equilibrada. Não tem como você fazer isso. Se você fizer isso, você vai seguir exatamente o caminho de Venezuela, Argentina e esses países que não deram certo. Então, assim, acho que é importante que você volte para trás e observe.
os planos de governo. Então, tudo aquilo que foi feito e tudo aquilo que foi dito foram políticas, promessas, né, de políticas sociais que hoje não são viáveis, ao menos que você estoure o teto de gasto. Mas se você estourar o teto de gasto, você vai gerar o quê? Você vai gerar inflação, porque quando você aumenta o seu prêmio, aumenta o seu risco, você não tem outra alternativa se você não tiver mais recursos para conseguir do mercado, do que aumentar a base monetária. Então você coloca mais moeda em circulação e isso vai gerar um processo inflacionário, por óbvio, né? Então você vai ter que subir muito sua taxa de juros para controlar esse processo inflacionário, enquanto aquilo não perde o controle. E se você tiver, você aumenta demais o prêmio de risco, vamos supor uma taxa de juros a 20%, imagina só. Isso significa que para o empresário ficou inviável produzir, ou pelo menos tomar o crédito, né? Então ele deixa de tomar o crédito, o que vai acontecer? Ele cria menos emprego, ele cria menos consumo, menos renda, e aí já viu, né? Então você começa a aumentar o desemprego. Quem mais vai sofrer com isso? Quem é a parte da população que mais sofre? É a classe mais pobre. É justamente aquela que no caso aí, então, o presidente eleito pretende favorecer. Mas no caso, se o Brasil seguir de fato, né, ou se ele seguir de fato essa política econômica, ele vai muito mais prejudicar do que beneficiar essa parte da nossa sociedade. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui. Era isso que eu queria discutir com vocês. Espero que vocês tenham entendido aí a relação do dólar, né, a relação, o oposto do que aconteceu aqui no Reino Unido, né? E claro, né, quando a bolsa cai também é a mesma ideia, né? Então o cara começa a perceber que as empresas brasileiras elas terão ali uma taxa de lucro menor, né? Então se a taxa de lucro é menor, o dividendo é menor, então é mais fácil procurar um mercado externo e isso, claro, impacta ali no aumento do dólar, né? E é basicamente isso que a gente vai, que tudo indica, né? Que o Brasil pode seguir, que é um caminho muito, muito ruim. Espero que vocês tenham gostado. Caso tenham gostado do conteúdo, mais uma vez eu peço que você curta, compartilhe com seus amigos. O crescimento do canal é importante para que eu siga aí criando cada vez mais conteúdo, certo? Gostaria de escutar também o que você tem para dizer, o que você acha disso que está acontecendo, se você defende, se você é contra, se você quiser sugerir algum vídeo, né, alguma crítica também de modo respeitoso, é sempre muito bem-vindo, beleza? Pessoal, um abraço a todos e até o próximo vídeo.